meu nome é Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai fazer agora um pouquinho mais de exercícios sobre o segundo reinado no Brasil. Vamos aqui começar pela pergunta número 6. Assinale a alternativa que não contém uma característica referente ao período do segundo reinado. Primeira coisa, está perguntando o que não contém, o que significa que a maioria delas está sim falando características pertinentes ao segundo reinado. Primeira, fim do tráfico negreiro. Durante o segundo reinado, a Inglaterra fez uma pressão muito grande para acabar, para abolição, para acabar o tráfico negreiro, e progressivamente algumas leis foram sendo feitas para que isso de fato acontecesse. Então o fim do tráfico negreiro está dentro desse processo de gradual abolição da escravidão, Não foi assim, de um dia para a noite, acabou, não tem mais escravo. Não, primeiro proibiu o tráfico, E aí, ao invés de virem da África, começou o tráfico interprovincial, vinham do Nordeste para o Sudeste. E aí outras leis, como o ventre livre, sexagenário, até chegar na Lei Áurea, que aí de fato acaba. Elaboração da primeira Constituição brasileira. Durante o segundo reinado tinha uma Constituição sim, mas será que foi a primeira? Vamos deixar ela guardadinha aqui. Domínio do café no quadro das exportações brasileiras. Sim, Quando a gente pensa em ciclos econômicos brasileiros, marcado pela exportação de produtos agrícolas. Nesse pedaço aqui que a gente está estudando, no segundo reinado, o café era o principal item. Início da propaganda republicana. Ok, foi quando começou o ideal republicano começou a ficar forte, começou a aparecer como uma saída possível, como uma estratégia que poderia sim vir a ser assumida pelo Brasil. E participação na Guerra do Paraguai. Também está certo, Foi quando, ali naquela área da região do Prata, Brasil se envolve com seus países vizinhos numa guerra pelo controle daquele território. Então, essa daqui também está certa. Então, a única que a gente falou, vamos lá, vamos ver se está errada, foi a letra B. Por quê? Teve sim uma Constituição, mas não foi a primeira Constituição brasileira. Então, o que está errado aqui é quando fala que foi a primeira Constituição brasileira, ok? Vamos para a próxima. Associe os períodos da história do Brasil, Império, listados na coluna A, às características que identificam, indicados na coluna B. Bom, então a coluna A está falando dos três principais momentos, que é o primeiro reinado, o período regencial, que foi o quê? Foi quando volta Dom Pedro I, e aí o Dom Pedro II, ainda muito pequeno, não pode assumir o trono e fica na mão de regentes. E o segundo reinado, de Dom Pedro II. Vamos lá. Período conturbado, caracterizado pelas lutas entre restauradores, exaltados e moderados, assim como pelas rebeliões provinciais que colocaram em risco a integridade territorial e política do Brasil. Olha só, a gente está falando aqui do período regencial. Quando você pensar Brasil Império e pensar num grande número de revoltas, rebeliões, você está falando do período, do entre períodos, entre reinados, É aquele período em que você não tinha uma figura do imperador forte no comando da nação, o que fazia com que vários projetos políticos fossem surgindo, Ameaçando-se até se separar do Brasil. Caracterizou-se por um período de transição, marcado por uma aguda crise econômica, financeira, social e política, com a divisão do Partido Brasileiro em duas facções, a conservadora e a liberal. Aqui a gente está falando do primeiro reinado. Primeiro você vai pensar assim, é um período de transição, então eu achei que era o período regencial que está no meio. Não, é transição na forma como você está gerindo e organizando o Brasil, O Brasil enquanto um país, enquanto independente de Portugal. Você ainda está ajustando as arestas, vendo o que funciona, o que não funciona. O Brasil com uma extensão territorial gigante. Então é esse período marcado por várias crises. Vamos para a próxima.
período em que a economia passou a ter o café como produto fundamental e foram realizados alguns reforços industrializadores, dentre os quais um dos mais importantes é aquele empreendido pelo Barão de Mauá. Aqui a gente está falando o quê? Do segundo reinado. Então, o segundo reinado, café como principal pauta de exportação, e aí o dinheiro proveniente do café ajuda a dar uma modernizada tanto no parque industrial, que começa a surgir, principalmente em São Paulo, como também, né, nas vias. Por exemplo, se você faz café, você precisa escoar esse produto. Então você constrói estradas de ferro, a iluminação. O Barão de Mauá aparece como grande figura desse momento. Então, a alternativa que preenche corretamente parênteses de cima para baixo é, vamos dar uma olhada, 2, 1, 3. Então, a resposta certa é a letra E. 2, 1, 3. Vamos para a próxima. As estradas de ferro brasileiras, no segundo reinado, concentravam-se sobretudo nas regiões de produção. Bom, eu acabei de responder essa questão para vocês, né? Você pensa o seguinte: qualquer tipo de investimento, de gasto, de modernização, eles vão estar sempre próximos das áreas que estão produzindo, das áreas que têm dinheiro, né? Se você tem uma área que não está produzindo nada, não está ganhando dinheiro de nada, para que você vai investir naquela área? Não, você investe naquilo que vai dar um retorno, né? E quando a gente fala do segundo reinado, aonde começa a ter essa construção, né, onde as estradas de ferro começam a ganhar importância e volume, você está construindo isso nas áreas em que está dando maior lucro, nas áreas onde o dinheiro está, né, a economia está rodando. E falando do segundo reinado, qual é o principal produto de exportação? A gente está falando do café. Então, essas estradas de ferro ficam próximas, quase que beirando mesmo as fazendas e ajudando nessa locomoção, nessa venda, nesse transporte e escoamento do café. 9. A economia cafeeira foi o principal meio de acumulação de capital no Brasil durante o século XIX. Então, vamos ler agora o trechinho aqui. É na região do café que o desenvolvimento das relações capitalistas é mais acelerado. E é aí que se encontra a maior parte da indústria nascente brasileira. A respeito dessas questões, é correto afirmar que essa questão é muito importante para vocês entenderem uma coisa seguinte. Às vezes, as respostas, mais de uma, está correta sobre aquele período, só que não está direcionada para o que a pergunta te fez. Então, assim, tem um textinho aqui, então repara, tá falando principalmente de acumulação de capital, na região do café, né, desenvolvimento das relações capitalistas. Então, você vai ler aqui as respostas procurando aquelas que cheguem mais perto do que o texto está te dizendo. Se fosse assim, fale sobre as características do segundo reinado, qual está correta? Aí essa questão ia ter quase que ser anulada, porque tem mais de uma resposta aqui que sim, está correta, está bem próximo do que foi. Agora, quando está te direcionando, quando está te dando trecho, está te dando um texto e botando a respeito dessas questões, está dizendo o que para você? Eu não estou te perguntando sobre qualquer coisa. Eu estou te perguntando sobre esses textinhos aqui, sobre essas afirmações que eu te dei. E aí exige que você fique muito mais esperto. É quase que como se tivesse mais de uma correta, só que uma está mais correta em relação ao que foi perguntado. Vai ficar mais claro quando eu explicar, preste atenção. O incremento de consumo do café na Europa e nos Estados Unidos foi um dos fatores determinantes para a expansão da lavoura cafeeira no Brasil. 2. A lavoura cafeeira transformou a região sudeste na mais importante economicamente do país. Ao se examinar o processo histórico brasileiro, nota-se que a ligação entre expansão cafeeira, imigração, urbanização e industrialização. 4. A burguesia agroexportadora foi responsável pela industrialização maciça que antecedeu o grande impulso da economia cafeeira. E 5. Apesar da dependência do mercado externo, a economia cafeeira acabou favorecendo, mesmo que indiretamente, o crescimento industrial do Brasil. Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa 4 aqui está dizendo que a burguesia agroexportadora antecedeu o grande impulso da economia. É
Então essa você nem tinha dúvida. Por quê? Não antecedeu o impulso da economia cafeira, foi o contrário. O impulso do café que antecedeu essa expansão da industrialização. Então, ok, essa daqui está errada. Agora, se você pegar essa daqui, por exemplo, processo histórico, ligação entre expansão cafeeira e migração. Tem ligação? Tem, né? Porque sendo abolido cada vez mais a escravidão e aí foi substituído pela mão de obra imigrante. Tá certo. Urbanização também, porque com esse dinheiro proveniente do café, você foi promovendo uma maior industrialização, né? As indústrias foram sendo construídas e cidades em volta dessas indústrias, então favorecendo também a urbanização. Então essa daqui estaria errada? Não. Mas está respondendo exatamente o que a pergunta quer? Ou essa daqui, vamos para 2, olha só. A lavoura cafeeira transformou a região sudeste na mais importante economicamente do país. Então preste atenção, está dizendo de uma região, né? Ó, é na região do... Preste atenção nisso daqui, ó. A resposta está dizendo, transformou a região sudeste. E aqui na pergunta tá, é na região do café. Na mais importante economicamente do país. E na pergunta está falando, principal meio de acumulação de capital, relações capitalistas. Relações capitalistas você está falando da importância o quê? Econômica. Então, por isso, essa resposta é a correta. Porque é que está relacionada diretamente com o que a pergunta falou. E, por fim, número 10. Há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações. Preste atenção, como nessa questão logo depois, a própria pergunta já está te dando uma afirmação que estava na resposta anterior, que não era a resposta certa, né? Ligando o processo de industrialização e urbanização. Então, só para você prestar atenção nisso. A crise provocada pelo fim do tráfico de escravos, que deu início à política de imigração e liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. B. Os lucros auferidos com a produção e comercialização do café, que deram origem ao capital para instalação de indústrias e importação de mão de obra estrangeira. C. A crise da economia açucareira do Nordeste, que propiciou o intenso êxodo rural e a consequente aplicação de capitais no setor fabril em outras regiões brasileiras. D. Os capitais oriundos da exportação da borracha amazônica e da introdução de mão de obra assalariada nas áreas agrícolas cafeeiras. E a crise da economia agrícola cafeeira com a abolição da escravatura, ocasionando a aplicação de capitais estrangeiros na produção fabril. Bom, vamos marcar essa daqui direto. A gente está falando sobre o quê? O tempo inteiro. Que a produção e a comercialização do café, né, ele vai dando origem, vai dando dinheiro para que você possa instalar indústrias, né, e a mão de obra estrangeira, imigrante, começa a ser utilizada no lugar da mão de obra escrava, porque estava sendo gradativamente extinto através de leis abolicionistas. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha servido para você fixar o conteúdo do segundo reinado.